todos, meu nome é Igor Ramon Arruda, sou advogado e hoje nós estamos aqui para dar início à nossa 10ª aula aqui do nosso curso de grupos e debates em matéria de direito constitucional, direito penal, processual penal, focado para a primeira e segunda fase da OAB. Então, hoje eu irei tratar com vocês a respeito de um recurso muito importante, como eu falei na última aula, foi um recurso que eu fiz quando foi aprovado no exame da OAB, que é o agravo em execução. É um recurso muito tranquilo de se fazer, embora ele seja extenso, os argumentos eles se estendem. Ele é um recurso de tranquilidade na sua identificação, porque ele acontece num momento específico, que é no âmbito das execuções penais. Eu vou dar um panorama para vocês de forma geral da execução penal, porque é importante que nós façamos essas distinções, porque a gente tem que saber onde a gente está, qual é o ambiente que o nosso cliente se encontra, né? E vocês, na hora da prova, devem fazer esse exercício mental de pensar, poxa, aonde que a gente está, né? Lembra lá atrás que eu falei da situação de prisão em flagrante? Onde que a gente estava lá? O nosso cliente estava na onde? Bom, ele tinha acabado, teoricamente, de cometer um crime. Então, ele foi preso em flagrante delito. Veja que o ambiente ele ainda está na delegacia de polícia. Quando vai para a resposta à acusação, veja que já começa a questão da parte judicial, já começa o MP a intervir. Então, você já tem toda aquela parte judicial, na parte de memoriais você já está depois da audiência, na parte da sentença já vem toda a questão judicial concretizada, né, com a sentença do juiz, depois nós já temos os recursos que vai para os tribunais. E aqui, onde que nós estamos? Nós estamos com o nosso cliente preso. Essa é a situação. A execução penal, ela é a concretização do poder punitivo do Estado. Lá atrás, quando o MP, o Ministério Público, vamos tornar assim, ele denuncia, ele manifesta o interesse do Estado de punir aquele sujeito que está indo de encontro com, vamos dizer assim, a ordem pública. O Estado ele tem a intenção de punir o sujeito que evidentemente praticou um fato típico. E aqui nós já falamos na primeira aula sobre o fato típico. O Estado ele tem a intenção de exercer o seu poder punitivo. E a execução penal é a concretização desse poder. Haja vista que o sujeito aqui ou ele está cumprindo uma pena ou ele está cumprindo uma medida de segurança. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Sobre a execução penal. Qual que é o conceito de execução penal? Um conceito que eu trago para vocês, e é um conceito muito claro, muito simples, nesse panorama geral que a gente vai dar inicialmente, é o seguinte, que a execução penal, ela trata-se de uma fase em que o Estado, como eu falei para vocês, ele faz valer essa pretensão punitiva, essa pretensão executória. Veja que na denúncia, no processo criminal, qual que é a intenção do Estado? Punir o sujeito, prender. Nós vemos que no cívil, né, tem várias maneiras, seja reparar o dano, indenizar, mas aqui, em suma, via de regra, o Estado aqui no processo criminal ele vai punir o sujeito. E a execução ela é a concretização desse poder punitivo. Então, esse é o conceito geral das execuções penais. E daí vocês podem me perguntar, bom, nós temos o conceito, qual é a natureza jurídica da execução penal, né? A natureza jurídica, ela trata-se, assim, vamos dizer assim, de um encontro, de um entrosamento do poder judiciário e também do executivo, na parte administrativa. Por quê? O judiciário, ele dá a decisão, né, a decisão final, vamos assim dizer, para que o sujeito seja encarcerado, né? Ele concretiza, ele finaliza o poder do punitivo do Estado.
argumentando o seguinte: olha, aquele sujeito vai ser preso. Onde ele vai ser preso? Num estabelecimento administrado pelo Poder Executivo. E daí que entra a parte administrativa. Então, é a parte judiciária dando uma decisão e a parte administrativa cuidando daquele estabelecimento penal. Então, seria o entrosamento dessas instituições. Quem aduz essa palavra entrosamento das duas instituições, administrativa e judiciária, é a doutrinadora Ada Peregrina Grinover. E também um jurista muito famoso, inclusive ele mora até próximo da gente, que é o professor Guilherme de Souza Nucci. Ele fala que é esse encontro, essa junção, vamos assim dizer, de funções do poder judiciário com a questão administrativa, já que o poder judiciário ele dá a decisão, é onde vai mandar o sujeito para um estabelecimento comandado pelo poder executivo, vamos por assim dizer, que é a parte administrativa. Então, essa é a natureza jurídica, é o entrosamento entre o poder judiciário e a questão administrativa. Além disso, né, quais são as finalidades da pena? Bom, eu falei para vocês que o Estado ele tem o poder de punir e a execução seria a concretização desse poder de punir, né? Mas qual a finalidade da pena? Quando nós prendemos alguém, no caso nós que eu digo o Estado, vamos assim dizer, né? Quando o Estado manifesta o interesse de prender alguém, qual que é a finalidade da pena? E aqui dividam a finalidade de forma bem técnica. Embora nós tenhamos na vida prática uma vivência diferente, porque quando a gente enxerga o presídio, a gente enxerga, né, aquele presídio superlotado, com falta de médico, falta de higiene, com uma estrutura precária, vamos enxergar apenas a parte técnica. Porque a parte prática fica para o dia a dia, deixe ela para quando vocês já forem atuantes na área. Porque daí vocês manifestam isso. Ou quem possivelmente quer fazer pesquisas nesses sentidos, né? Quem gosta de fazer pesquisa, escrever artigo, pode desenrolar nessa linha de raciocínio sobre a precariedade, sobre a superlotação, que são temas bem importantes. Então, mas aqui, como o curso ele é focado, ele é direto para a OAB, levem apenas essa parte técnica. E aqui a parte conceitual que eu dou para vocês é o seguinte: levem que a pena ela tem um caráter duplo, o caráter retributivo e o caráter preventivo. Pois bem, sobre o caráter retributivo, o foco das execuções penais é devolver aquele sujeito para a sociedade melhor. O sujeito, em tese, ele entra na instituição, no estabelecimento penal, ele deve sair de lá um sujeito melhor, trabalhando, estudando, né? Porque entende-se que lá dentro ele meio que se capacitou, além de responder pelo crime, ele se capacitou para voltar ao convívio com a sociedade. Então, esse caráter retributivo é como se o sujeito passasse pelo filtro do sistema carcerário e, ao passar por esse filtro, ele volta para a sociedade um sujeito melhor, com opções de trabalho, com opções de estudo. Então, essa é a retribuição que o sistema penal vai dar na vida daquele sujeito e para nós, para toda a sociedade, porque ele vai voltar um sujeito melhor. Essa é o caráter retributivo. Pois bem, além dele, nós temos o caráter preventivo. E nesse caráter preventivo, eu quero que vocês façam o seguinte: dividam o caráter preventivo em geral e especial. Dentro do geral e do especial, nós temos o preventivo positivo e o preventivo negativo, dentro dos dois. Sobre o caráter preventivo geral, no aspecto positivo, significa dizer que a pena ela tem o intuito de reafirmar a existência do direito penal. Seria dizer o seguinte: olha, para essa conduta que o senhor teve, para essa conduta que o senhor tomou durante a sua vida, nós temos um direito que protege isso daí.
nós temos o direito penal. E não basta apenas proteger, eu vou te punir. Eu vou te punir porque você tomou uma atitude que vai de encontro com as normas penais. E eu vou reafirmar aqui, através da pena, que o direito penal existe. Existe e está aí para punir. Eu estou aqui para provar. O estabelecimento penal está para provar que aquelas regras do direito penal estão valendo. Esta é a intenção do preventivo geral positivo. Já o preventivo geral negativo, ele diz o seguinte, ele afirma que a pena, ela concretiza, ela fortalece o poder intimidador do Estado. Veja, quando nós olhamos um crime, e aqui vamos pensar num crime grave, por exemplo, o crime de latrocínio, que é o roubo com o resultado, a qualificadora do resultado morte, se vocês observarem a pena, ela vai de 20 a 30 anos. O caráter preventivo geral negativo seria no intuito de dizer, olha, fulano, se você cometer um roubo, e evidentemente esse roubo ele vinha causar, por exemplo, a morte de um sujeito, né? Você também matar aquele sujeito, você vai pegar uma pena até 30 anos. Então veja esse caráter intimidador do Estado. É como se o Estado estivesse avisando, olha, não faça isso. Porque se você fizer esse crime, se você cometer esse crime, você vai ficar 30 anos em regime fechado, num lugar totalmente isolado. Então esse preventivo geral negativo é como se o Estado olhasse para você e falasse, não cometa isso. Porque aqui você vai ser punido e vai ser punido de forma grave, vai ficar bastante em tempo. Então, é a forma de mostrar esse poder intimidador do Estado. Além disso, como eu falei para vocês, nós temos o preventivo geral, nós temos o preventivo especial. O preventivo especial positivo, ele nos traz um outro sentido da pena, que é o sentido propriamente que a lei das execuções estabelece em alguns dos seus artigos, que é o poder da pena de ressocializar o sujeito, de reeducar aquele sujeito, de reconduzir ele à sociedade. Veja que no começo eu falei que um dos intuitos da pena é trazer o sujeito para a sociedade de volta, mas não simplesmente do jeito que ele entrou. Não do jeito que ele entrou no estabelecimento, mas sim reeducado, ressocializado, um sujeito mudado. Então o sujeito ele vai voltar para a sociedade com uma carga, vamos dizer assim, de trabalho maior, de educação, de uma assistência psicológica, né? Ele vai voltar melhor para aquela sociedade, para que ele possa contribuir para aquela sociedade. Logo que, nesse sentido, quem é mais crítico do sistema penal pode entender o seguinte, nossa, então o sujeito reincidente, ele quebra toda essa intenção da lei das execuções penais. Veja essa afirmação, o quão forte, porque vocês percebem que, se vocês olharem o artigo 10, o artigo 22 da lei 7.210 de 84, que é a lei das execuções penais, elas falam a respeito desse caráter ressocializador, reeducativo, mas se um sujeito ele for reincidente, quer dizer, ele voltou a cometer um crime, ele quebra toda essa linha das execuções penais. Vejam que, por exemplo, isso dá um bom tema de TCC, para quem já está no final, ou para quem pensa em escrever nessa linha, os críticos podem pensar dessa forma, é uma linha de raciocínio. Então, esse preventivo especial positivo é nesse intuito de reeducar, ressocializar, trazer o sujeito melhor inserido na sociedade. Mas também nós temos o preventivo especial negativo, que é o seguinte, eu falei para vocês que vamos dizer assim, todo crime tem uma pena. Esse preventivo especial negativo seria dizer o seguinte, olha, para o crime que você vai cometer, eu vou te devolver quase que igual, só que em forma de pena. Então é o poder do Estado de, vamos dizer assim, retribuir aquele crime cometido pelo sujeito. Então, quanto mais, evidentemente, grave o crime, mais
teoricamente, pena ele vai ter, mais punição ele vai ter. Logo que nós podemos contradizer esta afirmação, né? E agora voltando para aqueles que são mais críticos também, qual é a gravidade do crime de drogas? Vamos por assim dizer. Será que um crime de drogas ele de fato merece a observação do direito penal? O quão grave é um sujeito que porta consigo 100 gramas de maconha? Então, essas críticas, né, dão grandes trabalhos de conclusão de curso, dão grandes artigos, e é uma matéria que é aberta para isso, porque nós vemos que na teoria é isso que eu falei, nós temos uma teoria muito bem estruturada, né, uma lei de execuções muito bem estruturada, entretanto a prática ela ocorre um tanto diferente, né? A prática nós vemos um sistema cheio, um tratamento desumano, um tratamento degradante e também uma difícil reinserção no mercado de trabalho depois que a pessoa cumpriu uma pena, porque entra no histórico da pessoa, vamos por assim dizer, não no histórico de currículo, mas num histórico assim, olha, você cumpriu pena e infelizmente não dá para você viver aqui com nós em convívio. As pessoas criam essa ideia em mente. Então, essas são a ideia das penas, né? Que eu queria falar com vocês dentro desse panorama geral ainda das execuções penais, porque eu preciso falar com vocês desse panorama geral para que a gente entre em agravo em execução posteriormente. E ainda dentro desse panorama geral, nós temos o direito aos presos. Porque assim, tudo bem, a pessoa foi presa, né? Ela vai ser condenada, ela vai evidentemente cumprir a pena do crime que ela cometeu. Mas quais direitos, vamos dizer assim, que ela perde? Ou temporariamente são perdidos? Porque assim, quando o sujeito é preso, ele cumpre aquela pena, os direitos, eles são suspensos, por exemplo, os direitos políticos não são perdidos, mas tem alguns direitos que são temporariamente perdidos, que é a liberdade. Então, o preso, ele cultiva consigo todos os outros direitos fundamentais, exceto a liberdade, por tempo temporário, pelo tempo que durar aquela pena. Então, nesse sentido, observe o artigo 5º, inciso 49, em que ele diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, embora ele tenha sua liberdade temporariamente perdida, e aqui, aliás, eu não vou usar essa palavra perdida porque é uma palavra muito forte, né? Vamos usar assim, temporariamente suspensa, vamos colocar essa palavra, porque passada a pena, o sujeito volta a ter a sua liberdade concedida, assim como seus direitos políticos. Mas ele não pode ter ser violado a sua integridade física e a sua integridade moral. Elas são ainda cultivadas, assim como outros direitos fundamentais. Além disso, para reforçar o artigo constitucional, o artigo 38 do Código Penal, ele é severo nesse mesmo sentido. Ele fala para nós o seguinte: o preso ele conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. O preso ele conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Isso significa dizer o seguinte, que o sujeito ele cultiva direitos consigo, exceto por enquanto a liberdade, porque ela foi temporariamente suspensa, suprimida. Enquanto perdurar aquela pena, a liberdade dele estará suprimida, vamos por assim dizer. Então, é nesse momento que o sujeito está preso, né? E quando há um crime grave, então, digamos que o sujeito cometeu um crime grave, né? Causou comoção social, apareceu na TV, o sujeito foi preso. Costuma-se aparecer bastante projetos de lei que visem tirar alguns direitos fundamentais. É que eu falo assim no seguinte, projetos de leis que proíbam, por exemplo, a visita, né? A banho de sol. Tem alguns projetos em que alguns sujeitos apresentam
que visam proibir, inclusive, o banho de sol, por exemplo, a progressão de regime. Veja que esses projetos eles são nitidamente inconstitucionais, porque com certeza o João já deve ter mencionado para vocês na aula de direito constitucional, a Constituição ela é como se fosse um filtro, em que as leis ela devem passar pelo filtro constitucional e assim serem aprovadas. Veja que nesse inciso 49 ele já proíbe, é assegurada aos sujeitos a integridade física e a moral. Ou seja, então eles proíbem projetos de lei ou projetos de emenda constitucional no sentido de agredir a integridade física e a moral. No caso também a parte questão psicológica do preso, toda essa questão. Então veja que não há sentido, há uma intensa inconstitucionalidade em projetos de lei, em projetos de emenda constitucional, que visem suprimir nesse sentido, que visem interferir na integridade física ou moral daqueles que estão no sistema carcerário. Então, além disso, né, veja que a Constituição ela resguardou os direitos fundamentais dos presos, né? Embora alguns tenham sido, como eu falei para vocês, suprimidos temporariamente, ela resguarda vários direitos, e um dos direitos importantes que o artigo 3º ele tem com base fundamental, né, são princípios basilares, né, fundamentos da Constituição, a questão da não discriminação por raça, cor, sexo, gênero. O artigo 3º da Constituição ele fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e lá no inciso 4 ele diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo. E veja que no final ele coloca assim: quaisquer outras formas de discriminação. E aqui vale para aqueles que estão reclusos ou que já cumpriram uma pena, que já saíram do sistema penitenciário. E por que eu estou falando isso? Porque seria, por exemplo, assim, violaria o dispositivo constitucional se eu abrisse um restaurante e colocasse bem-vindo, bem-vindo todos, exceto aqueles que já cumpriram pena. Veja que, já que a Constituição ela possui um objetivo fundamental de promover o bem de todos, né, sem preconceitos de quaisquer outra forma de discriminação, eu não posso proibir, por exemplo, a entrada daqueles que já cumpriram pena, eu não posso colocar impeditivos para as pessoas que já cumpriram pena. É por isso que os direitos políticos eles não são tirados, eles são suspensos enquanto o sujeito cumprir pena, porque ele é inelegível, né? Ele não pode ser elegido e também não pode votar. Mas, quando ele termina o seu cumprimento de pena, ele volta a ter os seus direitos políticos. Então, percebam que a Constituição ela resguarda essa questão quanto à discriminação dos presos, né? Pois constitui um princípio, né? Um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Pois bem, e é nesse sentido que eu já quero entrar com vocês em matéria de peça, e agora vem propriamente para a OAB, que é o seguinte. Tá, o sujeito ele está recluso lá no sistema prisional. Então, ele tem as oportunidades de trabalho para remir sua pena, ele tem as oportunidades de estudo. E eu observando isso, eu como advogado desse meu cliente, eu observando toda essa questão, eu quero progredir ele de regime, né? Eu quero fazer um pedido para que melhore as condições dele lá no sistema carcerário. Onde que está esses pedidos? Os pedidos estão no artigo 66 da Lei 7.210. Se vocês olharem o 66, vocês vão observar que compete ao juiz da execução, e lá no inciso 3º ele fala decidir sobre a soma, a unificação das penas, a progressão de regime, né, detração e remissão. Veja livramento condicional, suspensão condicional da pena. Veja que cabe o juiz decidir isso. Então, se cabe a ele decidir essas questões, cabe a nós advogados
pedir quando verificarmos uma dessas questões. E qual é o contexto de agravo em execução, né? O agravo em execução, ele é um recurso quando um desses pedidos aqui, ou mais, são negados. Veja que há a possibilidade de uma petição no âmbito da execução penal. Então, eu quero pedir para o juiz das execuções penais, né, que se conceda ao meu cliente a progressão de regime, ou seja, do regime fechado ele passa aí para o semiaberto, já que ele cumpriu os requisitos do semiaberto. Quando esse pedido é negado, surge para nós uma possibilidade de recorrer. Essa possibilidade de recorrer é o agravo em execução. E aqui eu quero deixar uma observação seguinte: já caiu uma pegadinha nesse sentido, vamos assim dizer, que o exercício ele descreveu todo o contexto de execuções penais, né? E daí vocês lembram, nossa, se estamos falando de execução, estamos falando de agravo em execução. Calma lá. Primeiro nós temos que saber se nós vamos primeiro pedir isso numa petição simples. E aqui é uma petição simples, vocês escrevem dos fatos, do direito, argumentos dos direitos do seu cliente, dos pedidos, encerra, acabou, a petição normal, né? Com endereçamento para o juiz das execuções penais. Então, é nesse sentido. Só entra o agravo em execução quando seus pedidos são negados, no âmbito das execuções penais. Então, vamos supor, eu, Igor, estou com um cliente, né? Ou vamos imaginar no dia da prova. Chega a prova, chega lá, descreve o exercício de que o nosso cliente ele foi condenado por um crime e está cumprindo pena. Veja que condenado por um crime e está cumprindo pena, essa palavra cumprindo pena ou foi remetido à penitenciária, está recluso, veja que nós já estamos no âmbito das execuções penais. Aqui já esquece, por exemplo, resposta à acusação, memoriais, já apaga essas peças. Já estamos na execução. Então veja que ou é uma petição simples para requerer esses direitos do 66, ou é uma grave execução. Pois bem, veio o exercício, descreveu. O que vai vir no exercício, no meio do exercício? De que houve um pedido por parte do advogado e que o juiz, na sentença, ele recusou aquele pedido de agravo e execução com base nisso. Ele vai dar vários pontos para vocês. Ele vai dar A, B, C, para mostrar para vocês que seu cliente não tem direito, quando na verdade tem direito. Então você pediu para que seja progredido de regime. O juiz negou, por exemplo, você pediu o livramento condicional, o juiz negou. O que você vai fazer? Você vai agravar. E essa peça que nós vamos falar agora, eu deixei estruturada para vocês aqui, né? Qual é o endereçamento? Lembrando que, como se trata de um recurso de uma decisão dentro da execução penal, como se trata de um recurso, é uma peça dupla. Então veja, primeiro endereçamento para o juiz da execução penal. Veja que lá no RA, nos memoriais, eu enderecei para o juiz da vara comum, juiz comum, né? Aí na apelação nós temos a interposição para a vara comum, depois as razões para o Tribunal de Justiça. Lembra que eu falei para vocês que o RES, o que eu mudei no RES, no endereçamento? Vai para o Tribunal do Júri. Então aqui, estamos falando de justiça comum? Estamos falando de justiça do Tribunal do Júri? Óbvio que não. Nós estamos falando da execução penal. Então, o endereçamento é específico para o juiz da execução penal. Veja, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara da execução penal, da comarca, e daí deixe que o exercício fale por vocês. Caso o exercício não falar, vocês coloquem 3 pontinhos e irá pontuar. Cliente já qualificado nos autos, vocês podem mencionar que já qualificado nos autos, afinal, o agravo em execução, como ele é um recurso, entende-se que teve um pedido antes. E que esse pedido anterior, o sujeito já veio qualificado. Então, vocês podem colocar já qualificado nos autos para o seu procurador infracinado, mediante procuração e anexo. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, veja que é recurso, então você usa a palavrinha interpor. E aqui eu coloquei o presente, agravo em execução. Não precisa mencionar recurso de agravo em execução.
Mencione em agravo em execução. Já está excelente, já, né, tá certo, tá correto. Então, para não incorrer em erros, se nossa, recurso de agravo, ou só agravo, cuidado, não coloquem embargos à execução também, porque há essa confusão com o processo civil. Coloquem somente agravo em execução. Interpor o presente agravo em execução. Tá certo, fechou ali. Não incorra em erro. Com base no artigo 197 da Lei 7.210 de 84. Veja que lá no artigo 197 ele vai mencionar para vocês que daquelas decisões cabe agravo em execução. E daí eu quero que vocês façam o seguinte, vai no artigo 97, coloquem embaixo dele súmula 700 do STF, porque lá na súmula vai dar o prazo do agravo em execução, que é o prazo de 5 dias. Então, coloca lá embaixo lá se o seu vademécum não tiver essa remissão. Pois bem, lembra que eu falei também que o agravo em execução ele tem os mesmos moldes do recurso distrito? Então, se nós já aprendemos um pouco do recurso distrito na aula passada, a sua estrutura, aqui fica bem mais fácil. Ó, veja, nesse sentido, requer seja recebido e processado o presente recurso e procedido o juízo de retratação nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Se mantida a decisão, requer seja encaminhado o recurso ao Tribunal de Justiça do Estado e daí desde que o exercício lhe dê o Estado. Então veja que essa estrutura inicial não está igual de um recurso. Qual o recurso que nós estamos falando? Do recurso de distrito. E embaixo, mesma coisa. Ó, veja aqui, Egresso Tribunal de Justiça, troca essas palavras, né? Que agora estamos falando de agravo e não de recurso. Então, agravante, que é o seu cliente, agravado é o Ministério Público. Saudações à turma ali do Tribunal de Justiça, então razões de agravo e execução, que é o que você vai apresentar, Egresso Tribunal de Justiça, colhendo da Câmara, dos fatos, como eu já falei para vocês, breve relato, tranquilo, e nos direitos, veja aqui, nos direitos, o que aconteceu? Nós fizemos um pedido inicial na execução penal, o juiz negou. Quando ele nega, quando o juiz dá uma sentença, ele vai dar uma sentença fundamentada, né? Ele vai descrever os pontos em que ele fundamenta aquelas questões. O que você vai fazer? Rebater ponto a ponto. Então, os seus direitos, eles vão ter... Então, veja que será rebatido ponto a ponto na parte dos direitos. Então, você não vai colocar, por exemplo, A, B, C, D, se não forem os pontos que o magistrado trouxe na sua sentença, na sua decisão. Você vai colocar, por exemplo, se ele mencionou 3 tópicos ali na decisão, rebaixa aqueles 3 tópicos e finalizou, acabou. Não invente, não prolongue, porque corre mais risco de cair em erro. Então, né, essa parte dos direitos você vai rebater aquela decisão dos magistrados. Dos pedidos. Então, como se trata de um recurso, não se esqueçam disso, você vai requerer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que, já que você rebateu os pontos magistrados, o que você quer? Você quer reformar aquela decisão e alega novamente os pontos. Eu quero reformar aquela decisão no sentido de progredir o sujeito de regime, conceder o livramento condicional, conceder a remissão de pena, que são aqueles elencados no artigo 66. Então veja que o agravo à execução é nesse sentido, né? O prazo dele eu deixei aqui para vocês como observação, é 5 dias, conforme a súmula 700. E veja que ele é simples a sua identificação, por quê? Porque ele acontece no âmbito específico, que é no âmbito da execução penal. Veja que se o exercício não trouxer o âmbito da execução penal, já exclui a grave execução. Já nem pense, já nem cogita, porque nós não estamos falando no âmbito das execuções penais. Agora, se o exercício mencionou para você, ele trouxe que o sujeito está preso, está recluso, já começa a observar com mais carinho a Lei 7.210 de 84 e também o recurso de agravo e execução. Então, essa aula foi para vocês para dar um panorama geral do que é a Lei de Execuções Penais, né, a parte da execução penal, do que ela trata. Trouxe aqui para vocês o direito do preso de forma bem singela, para vocês entenderem um contexto em que nós estamos para que a gente possa interpor o presente recurso de agravo em execução. Então, eu finalizo essa aula aqui para vocês. A peça está estruturada,
Lembrando que se tiver mais dúvidas, se tiver algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Se sobrar algum tempo, evidentemente eu posso dar uma aula para vocês explicando mais a respeito das execuções penais, porque a parte de execução penal raramente nós temos na faculdade. A grande dificuldade que eu enfrentei como profissional da área criminal, e também provavelmente os alunos enfrentam, é entender essa parte da execução penal, porque o conceito é uma coisa e quando você vai ver na prática é totalmente diferente, né? E nós não temos um contato grande na faculdade. Então, se vocês quiserem, mais para frente eu posso fazer uma aula particular explicando a parte das execuções penais. Então, essa aula por hoje está finalizada, a peça está estruturada para vocês e vocês têm um panorama geral das execuções penais. Uma indicação de um livro muito bom que trata dessa parte, um livro muito claro, é o livro do professor Guilherme de Souza Nucci, né? O Curso de Execução Penal 2020. Nossa, esse livro é sensacional, eu super indico e é o livro que eu tenho aqui no meu escritório. Pois bem, gente, bons estudos para vocês, um abraço, até a próxima aula e tchau!